Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Engavetamento na GO 060 deixa criança de 3 anos ferida. Governo realiza edição do governo junto de você em Aparecida de Goiânia. E Metro verifica, afere barreiras eletrônicas e radares instalados na GO 020. E ainda, governador Marconi Perillo diz que CELG está pronta para sanar contas e crescer. Quinta-feira, 30 de janeiro de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. Governo do Estado realiza mais uma edição do governo junto de você. Dessa vez, o evento foi em Aparecida de Goiânia. Governador Marconi Perillo e prefeito Maguito Vilela sentados lado a lado. Esta cena foi possível durante a abertura da 19ª edição do programa de governo Junto de Você. O evento, que começou nesta quinta-feira, segue até o próximo domingo. Aqui, morador de Aparecida de Goiânia poderá solicitar a emissão de documentos pessoais, como carteiras de identidade e de trabalho, assistência médica e odontológica, assistência jurídica e outros serviços. Tudo de graça. A determinação que o governador Marconi tem dado a todos nós é justamente nesse sentido, que possamos prestar serviço à comunidade e de qualidade, e indo até aonde está as pessoas, onde o cidadão está, aonde o cidadão mora e reside. Democrático, o governo Junto de Você recebe gente anônima e gente famosa, gente disposta a empreender. Nós temos aqui a ajuda comercial, nós temos todo um aparato onde podemos dar uma qualidade de vida melhor para o cidadão aparecidense. Em discurso, o governador Marconi Perillo ressaltou os investimentos que o governo do estado vem fazendo no município de Aparecida de Goiânia. Estamos construindo o IML. O CREDEC, daqui a alguns meses, será uma realidade e será o primeiro centro de excelência para a recuperação de dependência química em todo o Brasil. Segundo o secretário Joaquim de Castro, serão realizados 4 eventos como este por mês. A meta é atender todas as regiões do estado. Nós vamos concentrar mais onde tem um grande aglomerado de pessoas, que é aqui na região metropolitana de Goiânia e o entorno de Brasília. E algumas outras cidades também com a população. Então, mas basicamente são nessas cidades para levar o governo junto de você, onde a comunidade está. Um engavetamento na tarde de hoje envolvendo 2 ônibus e 2 carros de passeio deixou 3 pessoas feridas na rodovia dos Romeiros, em Trindade, na GO 060. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, entre as vítimas está uma criança de 3 anos. Os feridos tiveram apenas escoriações e fraturas. A Polícia Civil de Itumbiara divulgou hoje uma lista de procurados com mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça. Muitos deles são acusados de homicídio. A iniciativa é do delegado do 2º Distrito Policial do município, Lucas Finholt, que está preocupado com o aumento no número de assassinatos. Foram divulgados 15 procurados. Quase todos os procurados possuem mandado por homicídio, além de serem investigados em outros delitos. Desde sua divulgação, 4 procurados já foram recapturados. Entre os procurados estão Miller Antunes Moura, Marcos Antônio Garcia, Leandro Alves Alencar, Sidney Alves de Alencar, Christian Rodrigues Marques, Wisney Carvalho Fernandes, Iris Gama da Rocha, Clariano Cândido Machado Neto, Wegmar Silva e Márcia Soares e Lucas Rodrigues Bernardes. Governo do Estado entrega novas viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Foram aplicados quase 6 milhões de reais. A solenidade foi aberta ao som do hino nacional brasileiro, tocado pela banda musical do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, foram entregues à corporação 20 unidades de resgate, 4 caminhões de combate a incêndio e diversos equipamentos e materiais operacionais, além de objetos que servirão para treinamento de primeiros socorros. No total, foram gastos pelo governo estadual quase 6 milhões de reais através do Funebom, que é uma parceria do Corpo de Bombeiros com a Secretaria Estadual de Saúde. O governador Marconi Perillo citou que as ações de seu governo são pautadas por um planejamento rigoroso e elogiou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros são uma instituição
respeitadíssima no Brasil. A instituição de maior credibilidade, segundo todas as pesquisas de que dispomos. E à medida em que nós damos condições, oferecemos condições aos bombeiros para trabalharem com maior eficiência, agilidade, prestando serviço de maior qualidade, é certo que essa credibilidade vai crescer mais ainda e a população vai se sentir muito mais segura em relação às ações que estão previstas para os bombeiros. E um porteiro foi preso e apresentado na manhã de hoje pela Polícia Civil depois de ameaçar uma moradora para manter segredo sobre uma suposta traição. Para explicar direito essa história, eu chamo agora a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Guilherme Franco de Almeida, de 21 anos, era porteiro em um prédio no Jardim Goiás, em Goiânia. Ele teria descoberto a traição da mulher após ter acesso a umas fotos da moradora com um amante. E após isso, passou a chantagear a vítima pela quantia, passou a exigir da vítima a quantia de R$3.000 ou que ela tivesse uma relação sexual com ele para que ele não divulgasse as fotos. De acordo com a polícia, de acordo com o delegado Valdir Soares, o porteiro descobriu que a mulher traiu o esposo após ter acesso a essas fotos, né? E a mulher informou à polícia que estava sendo chantageada e Guilherme foi preso em flagrante ao receber R$1.000 da vítima. Ele negou o crime e disse que o dinheiro teria sido oferecido pela mulher. Mesmo assim, foi autuado por extorsão, crime que cabe 10 anos de prisão e é inafiançável. Essa foi a repórter Cristiane Rodrigues ao vivo aqui no Jornal da Fonte. Profissionais da saúde, como cirurgiões plásticos, passam horas realizando apenas uma cirurgia. O esforço é físico e mental e, por isso, da importância que esses profissionais tenham preparo para se submeter a esses procedimentos. A alimentação saudável, exercício físico são algumas das alternativas encontradas. Para falar um pouco sobre os benefícios do esporte para os profissionais da saúde, eu converso agora com o cirurgião plástico e membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, Carlúcio Moura Leão. Doutor Carlúcio, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite, eu agradeço aqui o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa especialidade, sobre esse assunto que você falou, que pouca gente fica atenta, que é a saúde do médico. O médico vai tratar de alguém, então o médico precisa estar bem, né? Poucas pessoas se atentam para esse detalhe. Realmente, é um detalhe muito importante. Acredito eu que o senhor já tenha passado várias horas em sala de cirurgia. E o senhor também é adepto dessa qualidade, doutor Carlúcio? Eu, por sorte, eu fui educado com a ideia de que o esporte é necessário. Então, toda a vida eu pratiquei esportes e meus filhos eu coloquei desde muito cedo em algum tipo de esporte. Então, para mim, é uma coisa muito tranquila falar de condicionamento físico e tudo isso. E eu reparo que, durante as cirurgias, isso faz alguma diferença. Como eu estou acostumado a correr e faço corridas de longa distância, então eu percebo que essa condição me auxilia bastante em cirurgias. E, por curiosidade, eu gosto de contar algumas histórias. Um dia, por curiosidade, eu quis ver como ficavam os meus eletrólitos, né? Aquela parte como fica um exame, os rins, por exemplo, de um cirurgião depois de 6 horas de cirurgia. E aí terminei a cirurgia e pedi para que colhessem meu sangue e levei para dosar. É incrível como a minha taxa de ureia e creatinina tinha subido. E eu sou um sujeito saudável, que eu faço todo o meu acompanhamento. Então, a gente percebe que há uma perda do balanceamento corpóreo durante uma cirurgia. Isso mostra, mais uma vez, que o cirurgião, ou qualquer médico, qualquer profissional que lide com uma coisa que precisa de atenção, ele tem que estar bem condicionado. Qual que foi a duração da cirurgia mais longa que o senhor realizou? Eu já tive cirurgias muito longas. Em cirurgia reparadora, às vezes, a gente tem cirurgias muito longas. Eu me lembro, assim, a grosso modo, de um trauma grave de face, que foram 9 horas de cirurgia. Depois teve um outro trauma de face, 11 horas.
Já na cirurgia plástica estética, são comuns cirurgias com mais de 6 horas de duração. Isso aí é frequente. Imaginando que uma mamoplastia dura em torno de 2 horas e meia, uma abdominoplastia mais 2 horas e meia, quando tudo dá certo, são 5 horas no mínimo. E nesse período é conveniente que o cirurgião esteja bem preparado, né? Ele suporte 5 horas de pé, numa posição mais ou menos constante, em que ele praticamente não anda. Então essa situação é de fato necessária, que esteja bem condicionado. Muitas vezes numa posição desconfortável. E como que o senhor particularmente se prepara quando se depara com a cirurgia longa a ser feita? O preparo começa desde alguns dias antes. Primeiro é conversando com o próprio paciente, ele tem que saber que vai entrar para uma cirurgia longa. E quanto ao preparo pessoal meu, a gente tem que sempre ter uma estratégia cirúrgica, saber como vai ser o desencadear daquela cirurgia. Eu recomendo sempre para qualquer cirurgião evitar a bebida alcoólica nos dias próximos de cirurgia, porque isso altera um pouco a atenção, e estar descansado, né? Dormir bem, alimentar bem. Quando eu sei que eu vou ter uma cirurgia de 6, 7 horas, geralmente eu faço uma alimentação que vai me dar condição, vai me dar a glicose, vamos dizer assim, que é a energia necessária para passar esse tempo todo. Isso tudo eu aprendi com o esporte. Antes de uma competição importante, vocês podem ver que no dia anterior a um grande jogo, a uma grande partida, os atletas fazem uma ingestão principalmente de massa, para ter energia naquele momento. A mesma coisa eu faço em dias de cirurgia. Quando eu sei que eu vou ter um procedimento desgastante, eu faço um preparo alimentar rigoroso. O senhor é um cirurgião respeitado e experiente. Nos relatou aqui vários preparos que o senhor faz desde a conversa com o paciente até a prática de esportes, alimentação, entre outras coisas. E para o médico iniciante, que está começando agora, saindo da residência, se preparando para ser cirurgião, que dicas que o senhor dá, por exemplo, de como se preparar psicologicamente antes de uma cirurgia? Todo mundo, quando inicia, tem dúvidas. No momento em que tiver uma dúvida, não tente resolvê-la sozinho. Chame um colega de mais experiência. A maior parte dos médicos não se nega a auxiliar um colega mais jovem. Não tenha vergonha, porque todos nós passamos por um início. Então, na hora que tiver uma dúvida, chame um colega mais experiente. É um respeito para com o paciente, é um respeito para você mesmo que está começando, porque você vai evitar uma complicação desgastante. E, ao mesmo tempo, é um aprendizado. Vai ver como uma pessoa mais velha, às vezes, sai de uma situação que, a princípio, parecia não ter solução. Então, isso vale para os mais velhos também. Às vezes, a gente pega situações em que um outro colega, é besteira você falar que porque você tem 20, 30, 40 anos numa determinada profissão, você sabe tudo. A pessoa que disser que sabe tudo, essa pode parar de trabalhar, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, a humildade também é muito necessária. O cirurgião tende a não ser humilde. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos 20 e poucos anos que eu tenho de medicina, é que a humildade faz muita diferença. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Carlúcio Moura Leão, ele que é cirurgião plástico e membro da comissão científica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dessa vez falando aí da importância da qualidade de vida do médico. Doutor, muito obrigado pela sua participação, uma excelente noite para o senhor. Para vocês também, muito obrigado mais uma vez. E Prefeitura arrecada alimentos durante frente de serviços na região de Campinas. Os donativos serão destinados a entidades beneficentes da capital. As 20 toneladas de alimentos não perecíveis serão divididas entre 2 instituições religiosas. Mais de 600 famílias que frequentam a Igreja Matriz de Campinas serão beneficiadas. É uma ajuda significativa, né? Muito alimento e certamente veio na hora certa, porque a fome não tem tempo, né? Todos os dias nós temos pessoas famintas e certamente essa ajuda vai significar muito maior conforto para essas famílias.
Os alimentos foram doados por servidores municipais durante 4 dias de ação beneficente. Ação social, de voluntariedade, de colaboração, e de solidariedade, ela foi fantástica. Essa foi uma ação realizada nesta última frente de serviço aqui, que centralizou no bairro de Campinas. Para as próximas nós vamos pensar outras atividades que demonstram sempre o companheirismo do povo da cidade de Goiânia. Nós tivemos uma resposta muito boa de todos os secretários, de todos os servidores da prefeitura que ajudaram, colaboraram. Nos próximos frentes de serviço, o prefeito já está pensando em a gente fazer uma nova arrecadação, dessa vez vai ser de roupa. Nós vamos pedir a colaboração de todos os servidores para esse intento. E a taxa de desocupação oficial, que corresponde à proporção de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em dezembro de 2013, ficou em 4,3%. O índice é o menor já registrado desde o início da série histórica, iniciada em março de 2002 pelo IBGE. No ano, a taxa média foi de 5,4%, a menor também já constatada na pesquisa. A pesquisa mensal do emprego é divulgada pelo IBGE com base nos dados coletados das regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Inmetro verifica, afere barreiras eletrônicas e radares instalados na GO 020. Lembrando que a barreira só fica apta para funcionar quando recebe selo, lacre e o laudo do órgão verificador comprovando que as marcações de velocidade estão corretas. A pista no sentido Goiânia-Bela Vista esteve interditada durante toda esta manhã. O Inmetro está realizando a aferição nos radares eletrônicos que estão sendo instalados na via. Certificar, né, o correto, aquela velocidade que ele está indicando aqui na placa. Se, por exemplo, o radar autua com 85, 86, para isso tem que ter um laudo do Inmetro mostrando que realmente ele está de acordo com a portaria. Para evitar tumulto e confusão no tráfego de veículos, o Inmetro contou com a ajuda do Comando Regional do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar. Estamos orientando os usuários a fazer esse desvio, é um pequeno desvio, está tranquilo, o trânsito está sob controle e a Polícia Militar está presente no local para fazer a segurança e as orientações devidas. De acordo com o metrologista Edson Souza, este serviço do Inmetro é rotineiro. Além dessas solicitações que as empresas pedem, em vez de quando tem uma equipe do Inmetro passando em alguns pontos, verificando se está realmente de acordo com como foi deixado naquele período da verificação. E o nosso bate-papo de hoje com a Previdência Social é sobre auxílio reclusão. Para isso, eu falo agora com a chefe do Serviço de Benefícios do INSS, Fabiola Ferreira Alves. Boa noite, Fabiola. Seja bem-vinda ao Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar. Obrigada de novo, mais uma vez, pelo espaço. É um assunto um pouco polêmico, só para sintetizar para o nosso espectador, o que é o auxílio reclusão? O auxílio reclusão é um benefício pago aos dependentes do segurado que se encontra recluso, preso ou em regime semiaberto. E qual que é a condição para que essa pessoa detida tenha, na verdade é para a família, né? O auxílio. Justo. Qual que são as regras básicas para que seja disponibilizado esse auxílio para a família? Assim como os demais benefícios da Previdência, o preso ou o recluso, ele tem que ter sido contribuinte, tem que ter contribuído ou estar ainda na qualidade de segurado, para que a família possa usufruir do benefício. É muito importante a gente dizer que esse amparo é feito à família, Segismar, justamente pelo que você disse, porque ele é muito polêmico, né? A intenção do auxílio reclusão é amparar a família do recluso, porque se ele está detido, ele não tem como fazer a manutenção da família. Se caso, né, partindo do pressuposto que a maior quantidade de pessoas reclusas são homens, né, partindo desse pressuposto, se caso o homem estiver preso e a mulher ela for bem empregada, mesmo assim a família tem direito ao auxílio? Mesmo assim, o que leva em consideração é a renda do preso, a renda que ele usufrui no mês anterior à data da detenção dele. Esse valor, por exemplo, a partir do mês de janeiro, a partir de 1º de janeiro, a renda que ele tem que usufruir para que a família tenha direito é de, no máximo, R$ 1.025.
Isso quer dizer que o amparo se dá a famílias carentes, né? Não se dá a qualquer preso ou retido. Tem que ter essa renda máxima para que a família seja beneficiada. Então tem esses critérios. E com relação à quantidade de dependentes, esse auxílio ele é nesse valor que a senhora relatou ou ele pode também ser pago proporcionalmente de acordo com a quantidade de dependentes? Não, o direito ao benefício se dá desde que a renda seja até esse valor que eu disse, certo? Agora, o cálculo do benefício é efetuado, como os demais benefícios da Previdência, sobre a média do que ele contribuiu de julho de 94 até a data da sua detenção. A divisão se dá por cotas, né? Por exemplo, se tiver esposa e 3 filhos, são 4 cotas. E à medida que os filhos forem completando maioridade, essa cota vai se convertendo para o cônjuge, que é a cota que não prescreve, né? Ela é até no óbito, no caso. Só para ficar um pouco mais claro, doutora Fabiola, se os filhos estiverem ali na média de 17, 16 anos, a partir do momento que os filhos completam a maioridade, a esposa ela recebe como uma espécie de pensão ou para ela é só no caso do óbito? Não, ela continua recebendo enquanto ele estiver detido. E à medida que, é bom dizer também que a maioridade na Previdência ainda é 21 anos, 21. Viu, Cesar? Não é 18 como na Constituição. Então, ela continua recebendo, à medida que vai completando a maioridade, aquela cota reverte para ela. E ela continua recebendo até ele ser solto, ou em caso de falecimento, o benefício é convertido em pensão por morte. Existe alguma possibilidade da família perder esse auxílio? Ah, ótimo. Existe sim. No caso de fuga, se o preso fugir, porque como é que é feito esse controle? A cada 3 meses, os dependentes têm que apresentar uma declaração junto ao INSS de que ele continua detido, que ele continua preso. Se ele foge, aí o benefício é suspenso. E em caso de perda da condição de dependente, né? Por exemplo, quando os filhos completam a maioridade, se não tiver cônjuge, né? Ou se, aí à medida que completa a maioridade todo mundo, e se não tiver cônjuge, o benefício é cessado por falta de dependente válido. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, Fabiola Ferreira Alves Barbosa, ela que é chefe do Serviço de Benefícios do INSS, falando sobre um tema polêmico que é o auxílio reclusão. Muito obrigado, Fabiola, pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço, Segismar. E a falta de vagas de internação para menores cumprirem medidas socioeducativas na região metropolitana da capital preocupa o Juizado da Infância e Juventude. Pelo menos 60 vagas seriam necessárias para suprir a demanda de imediato. De acordo com a juíza da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, os centros de internação provisória e definitivos da capital não estão disponibilizando vagas para atender adolescentes do município que cometem crimes graves. É uma situação que impede o juiz, muitas vezes, de, no caso concreto, decidir de acordo com a convicção motivada, que é o que a Constituição fala. Então, é importante que tenhamos essa estrutura, né, de encaminhamento para o centro de internação, para a semiliberdade, enfim, que o Estado possa estruturar realmente a situação para que os juízes possam trabalhar decidindo de forma convicta a respeito do que é melhor naquele processo para aquele adolescente naquele momento. A lei permite que o menor apreendido fique em uma cela comum por no máximo 5 dias. Em Aparecida, apenas o primeiro DP pode receber esses adolescentes. Não é um local adequado, mas é o que a segurança pública daqui do estado de Goiás estipulou como sendo o local para esses menores ficarem. São apenas 4 vagas, né? E quando tem mais do que esse número, eles acabam ficando no chão, em colchões improvisados. E agora à tarde, o governador Marconi Perillo concedeu uma entrevista coletiva sobre a CELG. O governador vê com bons olhos a federalização da companhia. No início de janeiro de 2012, nós transferimos a gestão da CELG à Eletrobras, que indicou a presidência e a maioria do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da diretoria da empresa. Durante todo esse tempo nós trabalhamos para que o acordo fosse finalizado
e a transferência definitiva fosse efetivada. Hoje nós assinamos o termo de acordo final, acertando todas as premissas para que a transferência ocorra. Agora nós vamos ter que aguardar o prazo de publicação do balanço da CELG, que deverá ser feito no próximo dia 14. Depois de publicado o balanço da empresa, nós vamos aguardar a convocação dos conselhos de administração, tanto da Eletrobras quanto da CELG-Par e da CELG-D. Também serão convocados os acionistas para que em assembleia haja a decisão final por parte de ambas as partes. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Mais notícias no Goiás Alerta amanhã ao 12h45. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite para você e até amanhã.